Boa tarde, pessoal. Vamos chegando aí na nossa live. Hoje nós vamos atualizar as condições do tempo aí para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Falar da chuva volumosa prevista por vários modelos meteorológicos no decorrer dessa semana e também no início da próxima semana. Eu sou o meteorologista Fernando Rafael, faço parte da equipe da Sigma Meteorologia, para quem não me conhece. E aqui comigo hoje também está o meteorologista Alif Matos e o meteorologista Gabriel Cassol. Esperar mais um pouquinho para mais pessoas entrarem aqui, a gente começa então a nossa conversa sobre a previsão do tempo. Já tem bastante gente aqui nos dando boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado por nos acompanhar sempre. Acho que podemos já dar início, então. Bom, pessoal, mais uma vez é sempre bom relembrar, né? Para quem ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, entra lá no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve para receber as notificações e também as últimas atualizações. E para começar a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, que vai ser bem descontraído, a gente vai responder algumas perguntas também. O Ar vai começar falando, então, o meteorologista Alif Matos vai começar falando sobre a perspectiva aí do tempo agora, ao longo das próximas horas aqui no Rio Grande do Sul. É contigo, Alif. Boa tarde, pessoal. Então, vamos falar primeiramente, apresentar um panorama do que está acontecendo agora na atmosfera, que está favorecendo essas instabilidades no Rio Grande do Sul e também de forma mais isolada nos outros estados, né? Aqui no nível de 850, isso seria correspondente à altitude de mais ou menos 1.500 metros, a gente observa um sistema de baixa pressão ali que está atuando entre o extremo noroeste do Uruguai, extremo oeste do Rio Grande do Sul e o nordeste da Argentina. E associado aí a esse sistema de baixa pressão, a gente consegue observar também um cavado que está se estendendo pelo Rio Grande do Sul e um fluxo de noroeste transportando ar quente e úmido aqui para o Rio Grande do Sul. Isso vem, então, favorecendo a formação de nuvens de chuva, que provocou pancadas isoladas e temporais isolados pelo Rio Grande do Sul, principalmente ali nas áreas do oeste, centro, noroeste, e também já pegou ali algumas áreas do norte e da Grande Porto Alegre. Nas próximas horas, essas áreas de instabilidade elas vão seguir atuando no Rio Grande do Sul, pegando principalmente agora a Campanha, né, áreas também ainda do oeste, Campanha, sul, à medida que esse sistema de baixa pressão for deslocando pelo Rio Grande do Sul. Dando também um suporte dinâmico a essas instabilidades, a gente observa ali em 500, alguns cavados ali atuando sobre o norte da Argentina, que está favorecendo também essa condição de instabilidade. Então, a gente vai avançando aqui para as horas seguintes. À medida que esse sistema ele vai avançando pelo Rio Grande do Sul, essas instabilidades vão se deslocando, principalmente entre a fronteira, né, do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Essa condição ali, o meteorologista Fernando Rafael vai explicar melhor sobre o que isso vai estar impactando no Rio Grande do Sul nas próximas horas e ao longo da quarta-feira. A gente observa que esse sistema ele segue atuando, favorecendo ali a condição de instabilidade no Rio Grande do Sul, principalmente, né, novamente reiterando, centro, sul, parte do oeste, mas também pega um pouquinho da Grande Porto Alegre, das áreas do norte, e isso favorece também a tempestades isoladas também em Santa Catarina e no Paraná, ali. Porém, células que são pontuais, provocando temporais localizados. Não é uma condição de tempo de chuva e temporais um pouco mais distribuídos, como é na metade sul do Rio Grande do Sul. Essa condição de instabilidade ela vai se manter também na quinta-feira. A gente observa que ali o sistema um sistemazinho de baixa pressão vai estar atuando ali sobre o noroeste do Rio Grande do Sul, associado também a alguns cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, atuando sobre os níveis médios da atmosfera, aproximadamente ali 5.000 metros de altitude, e isso vai continuar favorecendo a condição de instabilidade, porém na metade norte do Rio Grande do Sul, ou seja, noroeste, norte, serra, áreas da Grande Porto Alegre, e também de forma mais isolada ali, Santa Catarina e o estado do Paraná também. Ali na sexta-feira, a gente observa que esses sistemas, né, essas áreas alongadas de baixa pressão, elas recuam um pouco, favorecendo novamente que células de instabilidade ali se formem sobre vários pontos do Rio Grande do Sul, incluindo também próximo à fronteira com o Uruguai.
Já lá para o final de semana, a gente vai ter ali um novo quadro de tempo, né, de instabilidade, que tem o potencial de ser um pouco mais severo ali no sábado, principalmente no domingo, e a gente vai estar comentando posteriormente novos boletins, fazendo uma nova análise sobre o que deve se esperar ali para o final de semana. Mas já dando assim uma esticadinha, falando um pouquinho sobre o final de semana, tem novamente risco para chuva que pode ser volumosa em alguns pontos, e também risco para temporais isolados, né, rajadas de vento mais intensas, até mesmo queda de granizo isolado. Então, o meteorologista Fernando Rafael, logo depois que eu terminar de falar aqui, ele vai estar comentando sobre as condições de quarta-feira, já que a gente tem um sistema de baixa pressão que vai estar avançando, provocando chuvas que podem ser volumosas e rajadas de vento ali, né, com potencial ali de rajadas entre 70 e 90 km por hora em algumas áreas e pontualmente superiores. Mostrando agora mais ou menos o que está acontecendo, né, sobre o Rio Grande do Sul, vou mostrando aqui brevemente o que está. A gente tem ali, ó, a gente pode observar que está tendo algumas áreas, né, de instabilidades ali atuando, principalmente entre a Campanha, a Grande Porto Alegre e também áreas do norte do estado. Como a gente pode ver aqui na distribuição aqui, de descargas elétricas, a gente consegue ver ali algumas descargas recentes, né, nos últimos 20 minutos aqui sobre essas áreas. Pegando aqui o radar, dá para a gente observar. E isso aqui, ó, essas áreas de chuva moderada ali próximo ali a Bagé, Dom Pedrito, também se estendendo ali próximo a Caçapava, e algumas áreas um pouco mais fracas ali na Grande Porto Alegre, né? Grande Porto Alegre já teve temporais isolados mais cedo, e agora essa tendência é que essas áreas de instabilidade elas se concentrem mais aqui próximo à fronteira com o Uruguai. Por enquanto ainda a gente não teve registro de ventos muito fortes. Aqui, ó, nesse mapa aqui de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, que está disponível ali no site da Sigma Meteorologia. Então, você pode se cadastrar, adquirir nossos pacotes de assinaturas e ter acesso a esses mapas, que tem bastante funcionalidades. Ó. Você consegue ter acesso a temperaturas instantânea, máxima e mínima, os extremos do dia, tem também vento, pressão, umidade. Então, tudo isso você pode estar acessando aqui no site da Sigma. Por enquanto, a gente não teve rajadas muito fortes de vento ainda, mas essa condição existe, principalmente entre a noite e o decorrer da quarta-feira. Então, agora eu passo a palavra ali para o meteorologista Fernando Rafael, que vai estar comentando sobre a condição de tempo ali, principalmente para a quarta-feira. Bom, vamos lá então. Vão mandando perguntinhas aí, pessoal, para a gente responder daqui a pouquinho. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, começando, falando um pouco, só reiterando já o que o Aleph já tinha comentado, né? A gente tem instabilidade hoje que cresceu desde as primeiras horas da manhã ali entre a Argentina e o Paraguai e a divisa com o Uruguai e avançaram, então, para o Rio Grande do Sul. Essas instabilidades hoje são muito geradas ainda pelo aquecimento, pela disponibilidade de umidade, né? Então são chuvas bastante irregulares, que acontecem em alguns pontos, em outros não, apesar dela já ter aparecido em diversas áreas do estado. De maneira geral, são chuvas de moderada, fraca intensidade, mas em alguns pontos pode ser até mesmo mais forte, acompanhada de raios, não se descartando episódios pontuais com vento mais forte e granizo, como já foi registrado em algumas regiões do Rio Grande do Sul hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ciclone, né, sobre o aprofundamento do sistema de baixa pressão, que posteriormente deve dar origem ao ciclone extratropical no decorrer da quarta-feira, do dia de amanhã. O que se espera, pessoal? A gente deve ter instabilidade já no final da noite de hoje e nas primeiras horas ali da madrugada, em diversas áreas já da metade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com a Argentina, e também em trechos ali da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Conforme o dia vai passando, né, no decorrer da quarta-feira, esse sistema de baixa pressão ele vai se aprofundando exatamente ali na região de fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né, esse sistema de baixa pressão. Então, esse sistema de baixa pressão ele deve instabilizar muito a atmosfera. Então, a gente espera grandes acumulados de chuva em diversas áreas, principalmente
em departamentos do norte, do nordeste e do noroeste do Uruguai, em áreas da metade sul do Rio Grande do Sul, da campanha e também da fronteira oeste do estado com a Argentina, né? Como mostra o mapa aqui, essas regiões aqui do Rio Grande do Sul devem ser as que devem ter mais chuva nessa quarta-feira. E além da chuva, que pode ser inclusive volumosa, né, excessiva em alguns pontos em curto período de tempo, a gente também pode ter episódios pontuais com vento forte, na ordem de 60 a 80 km por hora, em diversas áreas do Rio Grande do Sul, associada à intensificação desse sistema de baixa pressão. Isso ao longo do dia. Então, no decorrer do dia, essa instabilidade, que inicialmente, na primeira metade do dia, principalmente, vai estar restrita mais às fronteiras do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, deve avançar para as outras áreas do estado, do Rio Grande do Sul, e também para algumas regiões do estado de Santa Catarina e do Paraná, onde também há condição para chuva forte, mas de maneira mais isolada e com chance de temporais. Então, muita atenção ao longo dessa quarta-feira, porque tem alerta para chuva forte, volumosa, em algumas áreas do Rio Grande do Sul do Uruguai, e também que fazem divisa com a Argentina, e também de maneira mais isolada pelo sul do Brasil, além de episódios pontuais de vento mais forte. Esse sistema de baixa pressão, ele deve alcançar o Oceano Atlântico no final da quarta-feira, dando origem, então, a um novo ciclone extratropical que se afasta rapidamente do continente para alto mar. Ou seja, de maneira geral, não se espera ventos fortes para a nossa costa. Tá? Mas associado a esse ciclone extratropical deve formar uma nova frente fria, então essa frente fria ela deve avançar pelo sul do Brasil ao longo da quinta-feira. E aí na quinta-feira, sim, espera-se uma chuva mais forte nas demais áreas do Rio Grande do Sul, de maneira mais generalizada e mais bem distribuída, incluindo áreas do norte e do nordeste do estado, e também por Santa Catarina e pelo Paraná. E agora o meteorologista Gabriel Cassol vai falar um pouquinho sobre as projeções de chuva para os próximos dias, incluindo, então, aí esse evento e aí ao longo da próxima semana. Bom, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui, né, nessa live especial aqui, falando dessa situação, dessas instabilidades aí nos próximos dias. Eu vou comentar um pouco agora aqui a questão dos acumulados de chuva, né, tão esperados aí sobre diversas regiões do Rio Grande do Sul, né. Então a gente observa aqui nesse mapa, que é um mapa de chuva acumulada para os próximos 4 dias, né, é um produto desenvolvido aqui dentro da Sigma Meteorologia, um produto que envolve diversos modelos de previsão do tempo, onde a gente consegue ver numa média como é que fica o comportamento da chuva nos próximos dias. Então a gente observa aqui, de modo geral, né, que nos próximos 4 dias, grande parte do Rio Grande do Sul deve ter bons acumulados de chuva, né, acumulados esses que devem variar aí da ordem de 50 até mesmo próximos aí dos 100 milímetros, principalmente em áreas aí mais próximas aí da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, mais próximos aí da província de Misiones, província de Corrientes, né, da Argentina. E esses acumulados são os mais esperados aí para os próximos 4 dias, né, devido ao aprofundamento desse sistema de baixa pressão aí pelo interior do continente, que deve favorecer aí essas áreas de instabilidades. Grande parte aqui da região zona sul do estado, região essa que vem sofrendo um pouco com a escassez de chuva, tanto a zona sul quanto também regiões aí próximos do noroeste do estado, região das Missões aqui, que também vem sofrendo com a falta de chuvas, chuva um pouco mais irregular, né, deve ter aí bons episódios de chuva para os próximos 4 dias, são esperados aí nessas regiões. Agora, quando a gente observa aí o mapa de chuva acumulada para os próximos 7 dias, a gente observa aí que a gente deve ter um novo episódio de chuva aí, chuva mais volumosa, né, principalmente aí no próximo final de semana. Alguns modelos numéricos de previsão do tempo indicam a formação de um novo sistema de baixa pressão que deve se formar aí pelo interior do continente e deslocar aí sobre áreas do Rio Grande do Sul e favorecer a formação de novas áreas de estabilidade, um novo episódio de chuva mais intensa, né, sobre áreas do Rio Grande do Sul, principalmente aí essas áreas um pouco mais próximas da fronteira oeste do estado. Mas, de maneira geral, a gente observa aí que grande parte do Rio Grande do Sul deve ter bons acumulados de chuva, esses que devem ficar entre 75 até mesmo 100 milímetros em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Regiões aí pouco mais próximos da fronteira oeste, esses acumulados aí ficam acima dos 150 milímetros, que podem chegar a alguns pontos até mesmo aos 200 milímetros nos próximos 7 dias. A gente observa também aqui a previsão do modelo ECMWF, o modelo europeu, para os próximos 10 dias, mapa de chuva acumulada. Então, a gente observa aqui que esse modelo também concorda, né, com esse comportamento desse regime de chuva nos próximos dias. A gente observa aqui expressivos volumes de chuva aí, em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente em áreas do centro-oeste, áreas aqui da campanha, né, zona sul do estado. Então, aí a gente observa que grande parte do Rio Grande do Sul deve ter bons acumulados de chuva aí,
nessa semana e ao longo do início da próxima semana também. Aqui a gente tem um composto num mosaico, né, com vários modelos, com a previsão para os próximos 7 dias, para a gente analisar o que cada modelo está indicando. A gente observa aqui que existe a concordância, né, desses modelos, quanto ao posicionamento e também quanto à intensidade dessas instabilidades para os próximos dias. A gente observa aí que, de maneira geral, grande parte deles concordam para esses maiores volumes de chuva ocorrerem em regiões aí próximas da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, oeste, noroeste do estado, regiões aí que envolvem regiões de São Borja, Uruguaiana, Itaqui, né, toda essa região aí próximas aí de Alegrete, Santiago, toda essa região do meio oeste do Rio Grande do Sul deve ter aí acumulados expressivos de chuva nos próximos 7 a 10 dias. Então a gente observa aí nesses mapas de chuva acumulada. E aqui, para contextualizar, a gente trouxe aqui um mapa de anomalia de precipitação para esse mesmo período, né, período de 7 dias. Que seria o quê? Que seria a chuva esperada para essa época do ano sobre essas regiões. Então a gente observa aqui, né, que quase toda a parte do Rio Grande do Sul está sobre azul, né, a cor mais azul. Esse tom mais azulado indica a chuva muito acima da média do que era esperado para a época do ano. A gente sabe que no verão não é comum ter esses episódios de chuva um pouco mais volumosos, né, sobre essas regiões. Então a gente observa que é uma anomalia bem mais alta, né, a gente deve ter uma chuva mais alta do que era esperado para a época do ano. Então a gente deve ter aí esses grandes acumulados de chuva sobre essas regiões, principalmente, como eu falei, em trechos aí da campanha e fronteira oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, meio oeste do estado como um todo. Se os colegas quiserem comentar alguma coisa. Então, resumindo, né, para o pessoal, assim, de forma geral, entre o final da noite de hoje e ao decorrer da quarta-feira, a gente tem esse sistema de baixa pressão se deslocando pelo Rio Grande do Sul, favorecendo chuvas volumosas e temporais isolados, ali que podem provocar rajadas entre 60, 80, e até pontualmente superiores em algumas áreas. E essas chuvas volumosas, elas vão ocorrer principalmente na fronteira com o Uruguai, em áreas do oeste, e também pegando pontos da zona sul, do centro do estado. Porém, as demais regiões também pode ter ali uma chuva pontualmente ali, com volumes mais expressivos. Já na quinta-feira, então, essas instabilidades elas vão se concentrar mais no norte do Rio Grande do Sul. Então, vai pegar mais ali a área da Grande Porto Alegre, Serra, Norte, Noroeste, favorecendo ali também volumes um pouquinho mais expressivos ali em algumas áreas, e também risco de temporais isolados. Santa Catarina e o Paraná têm condição para instabilidade, principalmente no oeste desses estados, né? Nas demais áreas de Santa Catarina e do Paraná, a condição para instabilidade, de forma geral, ela é mais isolada, tem risco sim para temporal, só que é mais isolado, temporais mais de verão para esses dias. Já lá mais para o final da semana, como o Gabriel, como a gente já comentou anteriormente, vai ter um novo quadro de tempo severo que a gente vai detalhar depois, quando aproximar mais do evento, mas que vai trazer novamente potencial para volumes expressivos de chuva, risco de temporais isolados, principalmente na metade oeste do Rio Grande do Sul. Então, toda essa condição de instabilidade, de chuvas frequentes, vai trazer volumes expressivos, né, até o início da próxima semana. Várias localidades podem ter volumes entre 100 a 200 milímetros nesse período. Alguns pontos acima dos 200, não dá para descartar até mesmo, pessoal, que alguns pontos tenham volumes acima dos 300 milímetros. Então, isso, o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar ali, né, em alagamentos, pode causar até mesmo ali a subida ali de nível de alguns rios ali do oeste, né, e que isso, então, requer monitoramento. A gente não vai entrar em detalhes, falar, né, de cheias, de enchente, transbordamento de rios, como algumas pessoas se aventuram a querer falar, porque nós não somos hidrólogos, né? Mas, por causa de toda essa chuva, existe sim condição para subida de nível de rio nessas áreas ali, principalmente do oeste, então requer um monitoramento para ver se, né, se não vai ter ali uma condição de enchente mesmo ali, de alguns, associada ali a alguns rios, né, que podem vir a transbordar. Então, isso requer um monitoramento, principalmente de quem é da área, né, que é responsável, competente para falar melhor do que nós. Então, basicamente é isso. A gente espera essa umidade mais concentrada agora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mais no oeste, nas demais regiões ali, estabilidade mais isolada. Então, a gente vai começar a abrir agora um espaço para responder perguntas de vocês, vamos responder ali alguns questionamentos, promover um pouquinho mais de interação aqui com vocês.
Vamos lá, então. A Patrícia Oliver está perguntando como fica o tempo em Pelotas. Pode responder. Bom, Patrícia, a tarde de hoje é marcada por bastante calor na região de Pelotas, né? A gente tem temperaturas... Me corrige, Gabriel. Quanto agora? Pelotas? 35? Agora, deixa eu confirmar aqui a temperatura agora, neste momento, em Pelotas... Só um minutinho. Pelotas, 32 graus agora, mas já bateu próximo dos 35. Ficou em torno dos 34,5 agora durante o início da tarde. Então, foi uma tarde de muito calor em Pelotas. A gente tem estabilidade agora avançando da campanha em direção à Zona Sul e à Costa Doce. Então, nas próximas horas, só que essa chuva é muito irregular hoje, né, Patrícia? Ela acontece em alguns pontos e em outros não. Amanhã, sim, já é uma chuva mais volumosa na região de Pelotas e mais generalizada e bem distribuída. Então, hoje tem condição para tormentas de verão e chuva, né, pancadas isoladas de chuva nas próximas horas. E amanhã, então, uma chuva mais generalizada e mais volumosa aí pela região. O Daniel vai com uma pergunta muito na mesma direção, perguntando como que fica em São Lourenço do Sul, que é próximo ali de Pelotas. Mesma condição, Daniel, hoje uma chuva mais isolada de verão e amanhã uma chuva mais generalizada e bem distribuída pela região. Pode ser, sim, bem volumosa aí no sul do Rio Grande do Sul. O Rui Rodrigues está comentando que em Panambi deu vento forte, né? O Eliseu, a previsão para o Planalto Médio em fevereiro. Tá perguntando aí. E aí, meninos? Já quer saber lá na frente. Previsão para o mês de fevereiro. Bom, tá um pouco incerto ainda para a gente comentar a questão de previsão de fevereiro, mas a gente estava dando uma olhada na questão da previsão parte climática ontem, né? A gente observa aí que, de modo geral, para fevereiro, a gente deve ter uma diminuição na questão do regime de precipitação no Rio Grande do Sul, né? Depois desses dois eventos aí, deve trazer bastante chuva em grande parte do estado. E esses eventos aí, principalmente esse próximo segundo evento de chuva, deve trazer bastante chuva aí já para a primeira semana, iniciozinho de fevereiro, né? Mas para o restante de fevereiro, a tendência aí que a gente deve ter uma diminuição dessas instabilidades, dessa umidade sobre grande parte do Rio Grande do Sul e ter um cenário um pouco mais típico da época, né? Um pouco mais dentro da normalidade, né? Não tão fora do que é esperado para o próprio fevereiro aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, basicamente, assim, os maiores volumes de chuva estão sendo previstos ali para fevereiro, está basicamente mais no início do mês, né, com esses eventos agora que a gente tem agora nos próximos dias, início de fevereiro. Depois, a tendência é que volte a ficar com mais característica de verão, né, ou seja, aquelas chuvas que são irregulares, ela cai num dia, passa vários dias sem chover, daqui a pouco chove de novo, e com volumes que são mais próximos da normalidade ali para o restante de fevereiro. Vamos responder mais algumas perguntas. Eliane, essa para o Aleph. Eliane Maria Duns. Boa tarde, quero saber o tempo para São Bento do Sul, em Santa Catarina, Planalto Norte. Então, para a região do Planalto Norte, o que a gente vai ter? Na quarta-feira, vamos ter finalmente um pouco mais de sol aqui em Santa Catarina. Vamos ter mais presença do sol, vai favorecer uma elevação maior da temperatura em vários lugares. Isso é um alívio, né? Porque depois de tantos dias, a gente literalmente quase virou sapo aqui no leste de Santa Catarina. Muita chuva, trouxe transtornos. Agora, o que acontece? Essa condição de instabilidade na metade leste de Santa Catarina, que foi a mais afetada, né? Que pega ali, no caso, a Grande Florianópolis, pega o Alto, Médio, Baixo Vale do Itajaí, Planalto Norte, Nordeste. Então, todas essas regiões aí. O que acontece? A condição de instabilidade, ela vai persistir ainda nos próximos dias. Só que agora não é mais uma chuva frequente, como a gente observou na semana passada. Ficou vários dias chovendo e essa chuva não parava, não dava trégua, né? Agora a gente vai ter as características um pouco mais de verão. Ou seja, a quarta-feira tem bastante sol, mas no final do dia tem condição para pancadas de chuva isoladas de verão e risco para temporais isolados. Ali na quinta e na sexta-feira, um pouquinho mais de nebulosidade, mas o sol ali ainda sai, e também traz ali a condição para pancadas isoladas de chuva. Ou seja, a condição de instabilidade mantém na metade leste de Santa Catarina, só que agora na forma mais de pancadas isoladas de chuva, né? Ou seja, aquelas pancadas que caem num ponto, no outro ponto não cai, e não chove o dia todo, né? Chove em alguns momentos ali, principalmente entre os finais de tarde e noite. E também um pouco mais de sol, favorecendo também temperaturas mais elevadas.
Então, essa é a tendência agora para a metade leste do de Santa Catarina, perdão, para os próximos dias. Vamos lá, então. A Suzy está dizendo Dom Pedrito já chove, lá na campanha, no Rio Grande do Sul. A Rose Joaquim, vamos virar sapo. A Isabel Siminski, Canoas, na Grande Porto Alegre, chovendo fraco. Consultores do Sul, cadastro de consultores, já ventou e choveu forte, encharqueadas hoje. Agora, a Eliane perguntando, para Gravataí ainda tem previsão de temporal? Posso responder? Claro, fica à vontade. Então, Eliane, a gente, antes do aquecimento, né, a gente teve a formação de algumas áreas de instabilidade que avançaram, né? Chove em diversas áreas da região ainda, agora já mais fraco e com as trovoadas, né, os raios já sem tanta presença ali, uma chuva mais tranquila. Mas alguns modelos ainda sugerem alguma estabilidade até o final da tarde e início da noite. Então, ainda tem risco para algum temporal hoje, tá? No final da tarde e início da noite. Amanhã, a estabilidade no início do dia, como eu já tinha mencionado, deve ficar concentrada mais na área de fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai. E alguns modelos sugerem o aquecimento mais significativo ainda na Grande Porto Alegre, com temperaturas próximas ou até mesmo acima dos 30 graus. Mas aí, durante o período da tarde, com a proximidade desse sistema de chuvas na fronteira e com o aquecimento aí, a gente novamente tem uma condição para uma nova rodada aí de chuva e temporais pela região. Então essa é a condição aguardada para Gravataí, para Grande Porto Alegre, para Serra Gaúcha, hoje e também amanhã. Vamos lá. Uma pergunta da Luciane Neves Trindade. Boa tarde. Veio um aviso da Defesa Civil de Rio Grande sobre um ciclone bomba. Procede essa informação? Então, Luciane, assim, ó. A gente tem um sistema de baixa pressão que está se deslocando vai se deslocar pela campanha, como a gente falou, né? Vai provocar volumes expressivos de chuva, o risco de vendavais, né, mais pontuais. Só que ciclone bomba, não. A gente tem critérios, né, para definir esse tipo de sistema, né? Esse nem de longe atende os requisitos de um ciclone, né, de uma ciclogênese, na verdade, explosiva, né, que é o termo mais correto de se usar. Nem de longe atende esses requisitos. Então, o que a gente tem é um sistema de baixa pressão que vai cruzar. Sistemas de baixa pressão influenciando as condições de tempo no Rio Grande do Sul são super comuns, acontece várias vezes ao longo do ano, algumas vezes um pouquinho mais intenso, outras vezes um pouco menos intenso, mas é comum sobre o Rio Grande do Sul. E algumas vezes sistemas de baixa pressão acabam, né, quando voltando para o oceano, ali dando origem a algum ciclone extratropical. Mas esse ciclone extratropical que vai se originar no final ali da quarta-feira e na quinta-feira é um ciclone normal, não tem nada de bomba, de explosivo, nem nada. Então, pode ficar tranquila. Não vou dizer que vai ficar tranquila como se não tivesse risco de temporal, né? Existe sim o risco de temporal em Rio Grande, de chuvas também volumosas, né, de ventos ali mais fortes, ali 60, 80, até pontualmente superiores, mas é uma condição mais para temporal, né? Ou seja, é uma coisa que não é duradoura como de um ciclone ali, que fica influenciando as condições de tempo ali durante o dia todo, provocando ventos, né? Não é esse o caso. Então, ali, os ventos mais intensos ali pode acontecer mais no momento da chuva, quando as instabilidades saírem, já diminui essa condição de vento. Perfeito. A Marilúcia Branco Leal, Santa Maria tem previsão de temporal, vento? Então, Marilúcia, a gente já comentou que amanhã a gente tem bastante chuva em áreas próximas à fronteira com o Uruguai e com a Argentina, e no decorrer do dia, essa estabilidade deve se espalhar pelo estado. Tem condição para vento mais forte, por causa do aprofundamento do sistema de baixa pressão, vento mais do quadrante noroeste-norte, no decorrer do dia. E também tem condição para chuva forte acompanhada de raios. Então, sim, tem condição para temporal em Santa Maria amanhã. A pergunta da Noeli Poleto, perguntando no Paraná, norte do Paraná, como é que fica o tempo? Bom, a gente até comentou aqui a questão dos sistemas, agora nos próximos dias a gente vai ter mais atuação desses sistemas atuando aqui sobre o Rio Grande do Sul, né, um pouco mais ao sul. Essas áreas mais ao norte da região sul, Paraná, divisa aí com o estado de São Paulo, essas regiões devem ter aí menos condições de para-chuva, para instabilidade, justamente porque a umidade vai estar mais concentrada sobre essas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Mas a gente deve ter pancadas típicas de verão sobre essas regiões do Paraná,
né? São pancadas que podem, alguns modelos indicam até mesmo acumulados entre 50 até mesmo 70 milímetros, em diferentes pontos das regiões do noroeste do Paraná. Quando pega mais para o lado da região nordeste do Paraná, divisa mais com o estado de São Paulo, a gente observa que esses acumulados devem ser um pouco menores. Então, é uma condição que deve ter condição para chuva, só que é aquela questão, é típica de verão, né? Alguns pontos mais isolados, onde tem aqueles temporais, podem ter acumulados superiores, outros não podem nem chegar a esses volumes de chuva. Então, é uma condição típica da época, né? Mas há condição para instabilidade, né? Deve ter chuva, só que, como a gente falou, é condição para chuva um pouco mais isolada, um pouco mais irregular. Chove aqui em determinado ponto e outro não chove, mas tem condição para chuva, sim. Exatamente. É interessante ter frisado isso, né? Porque as chuvas realmente vão ficar mais concentradas no Rio Grande do Sul. A gente teve na semana passada, né, e o final de semana, a chuva concentrada aqui em Santa Catarina, parte, né, do Paraná. E agora essa chuva ela se concentra mais no Rio Grande do Sul. E as demais áreas da região sul, elas passam a ter chuvas mais isoladas, né? Um pouco mais ainda em Santa Catarina, principalmente no oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, que pode ter um pouco mais de chuva. Não tanto quanto no Rio Grande do Sul, mas vai ter um pouco mais de chuva. Já as áreas ali mais do norte do Paraná, por exemplo, como o Gabriel falou, essa condição para chuva ela é menor, né? E se chover, é mais pancadas isoladas ali de verão, né? Com uma distribuição bem irregular. Chove num ponto, no outro não chove, chove mais forte num ponto, no outro ponto bem pouco. Então, essa é a condição agora para os próximos dias. Vamos ver outra pergunta. Silva Maria Lúcia. Qual a velocidade dos ventos que chegou em Canoas? Vocês têm informação do vento, Fernando, agora? Tá mutado o seu áudio. Tá mutado, Fernando. Desculpa. Eu vi que no bairro Auxiliadora tinha chegado a 50, mas pelos relatos, certamente, acho que vale uma olhada no Metar aí para ver na base aérea e no Salgado Filho, para ver. A gente vai dar uma conferida aqui nesse detalhe. Tá, enquanto isso eu vou respondendo mais algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui. Vai chover mais em Porto Alegre? O DJ Marcelo Rodrigues está perguntando. Vai, Marcelo, ainda tem condição para alguma chuva agora nesse final de tarde. E amanhã, principalmente da tarde para a noite. E na quinta-feira, uma chuva mais distribuída pela região. Vamos mais algumas perguntas. Cruz Alta. Alguém perguntando sobre Cruz Alta. Amanhã vai chover em Cruz Alta? Pergunta da Noeli Santos. Então, Noeli, Cruz Alta tem sim condição para chuva no decorrer, né, da quarta-feira. Existe sim essa condição para chuva. Pontualmente, ela pode ser volumosa e aí no entorno aí dessa região aí de Cruz Alta, Tupanciretã. Então, esses municípios próximos aí, pontualmente pode ter volumes um pouco elevados. E existe sim essa condição para chuva e não dá para descartar até mesmo o risco para temporais isolados, né, e de ventos dentro dessa faixa que a gente tem falado, né, de 60 a 80, mas em alguns pontos pode ser um pouquinho superiores aí. E essa região aí, essa região de Cruz Alta está dentro da área, né, que deve ter volumes expressivos de chuva no decorrer dos próximos dias. Então aí se prepare aí, porque essa região vai ter bastante chuva aí durante todo o decorrer da semana e também no início da próxima semana, né? Ou seja, os próximos 10 dias. Eu peguei o levantamento aqui das rajadas de vento que deu em Porto Alegre, pelo aeroporto aqui do Salgado Filho, às 2 horas da tarde a rajada de vento chegou aos 45 nós, que é em torno de uns 83 km por hora. Então foi um vento muito forte aí, né? Deu sobre essa região, temporais aí. Foi o vento mais forte que deu em Porto Alegre. A Isabel está perguntando aqui a previsão para Farroupilha. Então, Isabel, hoje ainda tem condição para alguma chuva de verão, né? Inclusive acompanhada de trovoadas. Amanhã tente-se para vento mais forte do quadrante norte e noroeste, e principalmente no período da manhã e ainda no início da tarde. Um vento quente que deve trazer ainda um aquecimento mais significativo. Ventos aí, como o Alif já mencionou, volta a repetir mais uma vez, na ordem de 60 a 80, pontualmente superior. E aí, principalmente na parte da tarde para a noite, tem condição para chuvas e temporais por aí, tá? Primeiro um vento mais seco e quente, e depois já acompanhado de chuva
e até mesmo com trovoadas, né? E aí na quinta-feira, sim, na quinta-feira se espera uma chuva já, muito provavelmente desde as primeiras horas do dia, ali da manhã, uma chuva mais generalizada, mais bem distribuída pela região da Serra. A pergunta ali da Sandy Silva, Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, fronteira, boa tarde. Então, Sandy, Foz do Iguaçu tem condição para estar numa das áreas que também deve ter uma boa chuva, né? Não tanto quanto o oeste do Rio Grande do Sul, oeste Campanha, mas deve ter sim boas chuvas agora nos próximos 7, 10 dias ali em Foz do Iguaçu, mas principalmente agora entre a quinta-feira e a sexta-feira, né? Final da noite da quarta-feira já pode ter alguma chuva ali, mas né, pode até ser um pouco expressiva e risco de temporais isolados, mas principalmente entre a quinta e a sexta-feira. Daí lá, entre o domingo e o início da próxima semana, volta um retorno né, da instabilidade ali para a região de Foz do Iguaçu. Berenice Nunes, Erval, Rio Grande do Sul. Quantos milímetros na previsão? Quer responder ela, Fernanda? Então, Berenice, de maneira geral, pela região, né, se esperam acumulados de chuva próximos dos 100 milímetros, mas a gente ressalta que em função da característica, né, do sistema de baixa pressão se aprofundando, a gente pode ter uma instabilidade mais localizada e que pode causar volumes de chuva até mesmo mais altos, mais expressivos. De maneira geral, entre 80 e 100 milímetros, mas pontualmente a gente pode ter acumulados de chuva até mesmo mais superiores do que isso, né, acima de 130, 150 milímetros. Isso entre a quarta e a quinta-feira? Isso, entre a quarta e a quinta-feira, ou seja, num curto período de tempo aí. Bastante chuva perval, então. Muita atenção essa região da Campanha e da fronteira com o Uruguai, hein? Dalva Molon, teremos chuva mais volumosa? Então, vamos pegar a região aqui de Porto Alegre. A Dalva é nossa super fã e tá sempre comentando no Sigma. Um abraço para Dalva. Um abraço para Dalva. Então, Dalva, Porto Alegre também deve ter uma boa chuva nos próximos 7 a 10 dias. Não tanta chuva quanto no oeste, né, quanto as áreas da Campanha, mas deve sim ter uma boa chuva, né, que vai acumular ali algum volume que também seria acima né, da média para esse período agora do verão, né? Verão, a gente tem até chuvas no verão, né? Só que as chuvas elas costumam ser mais irregulares. Então esse período que a gente vai ter agora no Rio Grande do Sul, de uma forma geral, é um pouco mais, podemos falar assim, um pouco mais atípico, né? A gente não tem tanto assim um período de tanta instabilidade assim por vários dias, provocando chuvas volumosas em várias regiões, né? No verão. Isso é mais comum de acontecer na primavera, final do inverno, né? É o mais comum de acontecer, mas eventualmente até acontece no verão. Então a gente vai ter sim um pouco de chuva aí em Porto Alegre, né? A capital ali principalmente deve ter chuvas mais ali entre a quinta e a sexta-feira, mas na quarta-feira também existe o risco para temporais isolados ali, mas principalmente entre a quinta e a sexta-feira, e depois novamente ali retornando lá entre a tarde de sábado e o domingo. Isso aí. A Juliette está perguntando aqui, boa tarde, meninos, tudo bem? Gostaria de saber como fica a previsão para Caçador Meio Oeste. Bom, Juliette, para essa região de Santa Catarina, né, a gente espera aí que nas próximas, principalmente nessa quarta-feira, aí, a condição é relativamente muito boa para temporais mais isolados, né, justamente por conta do aprofundamento desse sistema de baixa pressão aí, que deve organizar essas áreas de instabilidades aí, que devem avançar, né, sobre áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, então tem chance para temporais aí mais isolados nesta quarta-feira. Então, principalmente, não dá para descartar também algum vento um pouco mais forte, né, em torno de 60, 80 km por hora, algumas rajadas ali, mas há risco para temporais aí ao longo desta quarta-feira sobre a região de Caçador. De forma geral, a gente vai ter, né, como eu falei ali, Caçador não vai ser muito diferente do que vai se esperar ali para metade, né, leste de Santa Catarina. Então a gente vai ter ali um calorzinho ali para Caçador, um sol, um pouco de calor ali, e depois a condição, né, para temporal isolado, como o Gabriel falou. E essa vai ser a condição agora também para o restante da semana, então existe a condição de instabilidade nos próximos dias também, só que agora de forma, né, mais isolada,
não é mais aquela chuva frequente como estava acontecendo, né? Que não parava de chover, agora ela é mais isolada e em alguns momentos do dia, não é durante todo o dia. Isso. Mais alguma pergunta para a gente responder? Então vamos se encaminhando para o final aqui. Tem mais, vamos ver aqui. Pinheiro Machado ainda não chove. O Olício Silveira comentou às 3h23. Mas logo chove aí em Pinheiro Machado. logo a chuva chega aí. A instabilidade está bem próxima lá já está ali sobre áreas ali entre Bagé e Pinheiro, né? Então está chegando ali já. A chuva está chegando aí nas cacimbinhas. Nos próximos minutos aí já deve ter condição para chuva moderada, né? Deve dar uma refrescada nesse calorão aí sobre a região. O Martim Dias. Quer responder ele, Gabriel? Pode ser? Pode ser. Ele está perguntando se tem um cavado em 500 hectopascais, né? Ele está mandando um abraço lá do Uruguai. Pessoal acompanhando a gente lá. Tem um cavado aí que está atuando, né? Principalmente um pouco bem mais ao norte, ali bem no extremo norte da Argentina, né? E esse cavado aí, de certa maneira, ele está influenciando um pouco essas instabilidades aí no Rio Grande do Sul, porque quando a gente observa ali no escoamento do vento, nesses níveis ali, a gente observa ali que tem uns cavadinhos um pouco mais embebidos nesse escoamento, os cavadinhos de onda curta, que favorecem essas instabilidades aí sobre essas regiões entre a Argentina e Rio Grande do Sul. Então a gente tem a atuação, sim, desse cavado aí um pouco mais em médios níveis, sobre mais o norte da Argentina, ali como o Alif falou. Então vamos responder mais algumas perguntinhas aqui para a gente dar, né, esse final da live. Tem várias pessoas aqui perguntando, isso eu lanço para nós aqui responder. Se tem risco de temporal na região de Pelotas, como da última vez? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, né, e complexa de se responder, né? Porque, assim, ó, a condição de instabilidade temporal, ela existe sim condição para que provoque volumes, né, expressivos de chuva em Pelotas, também risco de vento forte, mas para a gente falar, né, que vai dar uma tempestade, que vai provocar ventos de 120 km por hora ou superior, como foi nessa última tempestade, isso é uma coisa que, se a gente falasse, a gente estaria chutando, essa é a verdade. Então a gente precisa, para a gente poder ter uma ideia melhor a respeito disso, tem que, algumas horas antes do evento, ali com o auxílio de radar, a gente fazendo um acompanhamento, aí consegue ter uma ideia melhor, quando as áreas de estabilidade estiver se deslocando para Pelotas, sobre esse potencial para eventos mais intensos, né? Mas agora sim, enquanto não está formando, não aconteceu nada ainda, nós estamos ainda muitas horas ainda do evento, né? Várias horas do evento ainda. Então isso seria um chute, né? O risco a gente nunca descarta. Sim. Mas agora de falar para você que isso vai acontecer só quando tiver ali com o auxílio dos radares, que é a previsão de curto prazo, que é ali de 1 a 2 horas, e ainda assim com muitos poréns. É verdade. É que nessa situação agora, como tu já falou, a probabilidade, né, desses temporais um pouco mais severos é mais baixa. Naquela última tempestade que deu em Pelotas, a gente, na análise que a gente fez, até lançou um alerta ali com algumas horas antes, havia uma condição para a tempestade severa, né? A gente via que havia um ambiente mais favorável para essa tempestade mais severa, tanto que foi feita a questão do alerta, tudo e tal. Nessa situação agora, a probabilidade é bem mais baixa em relação àquele quadro anterior, mas, né, de forma mais isolada, a gente não pode descartar de qualquer maneira a ocorrência de tempestades um pouco mais intensas, né? O que chama mais atenção... Pode falar. O que chama mais atenção dessa vez ali naquela região de Pelotas e Bagé é mais a chuvarada prevista, né? Mas o vento também pode acabar acontecendo de maneira mais pontual naquela região forte, né? Pode ter umas chuvas tocadas a vento, né? As famosas chuvas tocadas a vento. Responder esse tipo de pergunta é uma questão muito complexa, não é fácil, né? Como o Gabriel falou, a possibilidade é menor, mas a gente nunca pode descartar, né? E só para ter uma ideia melhor, é só quando estiver acontecendo ali, com radar, né? Que estiver aproximando de Pelotas, aí daí acompanhando pelos radares, a gente consegue ter uma ideia melhor, ainda assim, né? Com muitos poréns, não dá para ainda, mesmo ali aproximando de Pelotas, uma área mais forte de estabilidade, não dá para falar ainda com certeza que vai ter ventos muito fortes. A mesma resposta vale para Adriana, que está ansiosadíssima aqui, querendo saber para Rio Grande, tá, Adriana? Mesma coisa para Rio Grande.
mesma situação. No geral, condição para chuva forte, mas também não dá para descartar vento forte aí na região de Rio Grande, Pelotas, Pedro Osório, Jaguarão, e até mesmo lá no extremo sul, na região de Santa Vitória do Palmar. Eu acho que a questão mais mesmo aí de que tem que ter atenção é com relação aos volumes de chuva, né? Que podem ser bem expressivos. Então, não dá ali para descartar ali volumes até mesmo superiores a 100 milímetros em poucas horas ali em pontos da campanha, da fronteira com o Uruguai, Zona Sul e também parte do oeste do Rio Grande do Sul. Então, tem que ter muita atenção. E também, né, claro, em pontos ali do lado uruguaio, ali próximo à fronteira, né? Departamentos ali, Cerro Largo, Ribeira, Artigas. Muita atenção, hein? Bom, pessoal, acho que era isso, né? Já respondemos muitas perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, que confiam no nosso trabalho, que estão sempre nos acompanhando. Para dar aquela forcinha master de novo aqui para fechar nossa live, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, inscreve no nosso canal. Isso aí. Isso a gente pede ali com muito carinho para vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação. A gente tem feito vídeos, né, com frequência ali para o canal, então estejam ali acompanhando os nossos vídeos, a gente vai fazer depois novos vídeos. Talvez a gente faça um vídeo entre hoje e amanhã falando, né, mais um pouco das instabilidades também, né, mas é certeza que a gente faz um vídeo falando sobre o final de semana, né, então vamos estar fazendo novos vídeos, então esteja acompanhando ali e nos dando essa forcinha. A gente agradece a participação de todos. A gente pede desculpa também se a gente não pode responder todas as perguntas, né? Porque são muitas perguntas, a gente está vendo aqui, é muita gente perguntando. Só que, assim, às vezes a gente responde a pergunta para cidades limítrofes ali próximo, né? Cidades ali, por exemplo, de Uruguaiana, o pessoal perguntando de São Borja. Só que a situação é muito parecida, pessoal, nessas regiões. Então, se a gente responde pergunta para Pelotas, serve para Rio Grande, serve para Pedro Osório, são tudo regiões limítrofes. Exatamente. Então, a gente já teve quase 200 comentários na nossa live, que até o momento são muitos. Ela pergunta, né? Perguntou ali de Porto Alegre. Mas isso também já vale ali já vale para Santa Cruz do Sul, já vale para Canoas, já vale para as áreas, né, próximas. Pelotas já vale para São Lourenço, já vale para Pedro Osório, Rio Grande. Então, é só aproximar ali pelos municípios que a gente respondeu. Exatamente. Então tá, pessoal. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Gratidão mais uma vez pela participação de todos vocês. Um forte abraço para todo mundo, uma excelente semana para todos nós e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.